Boa noite, meu nome é Suelane. O artigo que a gente escolheu vai tratar sobre a utilização da PSE, que é a percepção subjetiva do esforço para poder monitorar a intensidade do treino de força em idosos. No Brasil e no mundo, tem se observado um aumento significativo na esperança média de vida. E com este crescente número da população de idosos, aumentou também a promoção de estratégias para reduzir os efeitos negativos dessa idade cronológica dentro do organismo dos idosos. Dentre as estratégias, eu destaco como que é uma das de maior importância a prática de atividade física, mais especificamente a elaboração de programas de exercício físico, e que atende a um nível de dependência funcional do idoso, reduzindo os riscos para eles. Todos os benefícios que são gerados pelo treinamento de força, eles vão estar entre eles a maior facilidade no desempenho das atividades do dia a dia, vai aumentar a dependência funcional, permitindo com que eles vivam os seus últimos anos de forma mais digna e autossuficiente. Um dos aspectos importantes nesse treinamento para idosos é a seleção de uma intensidade adequada ao objetivo do treino de cada um. Um cuidado também muito importante é sempre ter a supervisão e a orientação de profissionais qualificados. No entanto, é muito difícil quantificar, ter a força exata e a fadiga corretamente, utilizando só a frequência cardíaca ou o acúmulo de lactato. Daí surgiu a necessidade de métodos mais válidos e fidedignos para certificar a intensidade ali durante o treino de força. E daí eles escolheram o método de PSE, pois o método de PSL é muito utilizado para medir as sensações de esforço. Ele é utilizado também em tensão muscular, para medir desconforto e a fadiga no treino cardiovascular. Outra característica também do método PSE é que a utilidade dele, de fato, possui uma elevada versatilidade. Ele não envolve equipamentos e os processos de avaliação, eles não são complexos. Os efeitos do envelhecimento no PSE, eles ainda não são totalmente conhecidos, mas existe já uma noção de que quanto maior a atividade física, maior é a capacidade do indivíduo para detectar as sensações musculares e utilizar na percepção do espaço. A metodologia utilizada, eles recrutaram 26 idosos. Esses idosos eles teriam que ter no mínimo 6 meses de experiência na prática do treinamento de força. Eles teriam que ter a vivência de no mínimo 2 vezes na semana e teriam que conhecer, já ter a prática dos exercícios que seriam propostos. Esses indivíduos teriam a idade entre 66 anos, né, em média. Eles realizaram um protocolo experimental com 3 intensidades, 50%, 70% e 90% de uma repetição máxima, determinado pelo método do coeficiente de repetições. Eles realizaram 2 sessões para cada intensidade dos determinados exercícios, dos exercícios que foram propostos ali para eles. Bom, o procedimento, cada participante completou 7 sessões do protocolo experimental. A primeira sessão foi somente para familiarização do exercício. E nessa sessão de familiarização foi utilizada a escala de Borg. A escala de Borg ela consiste numa escala de 10 níveis, ela vai entre 0 a 10. Procedeu-se também a determinação de repetição máxima pelo método de estimação de repetição máxima através do coeficiente de repetição de cada exercício. As outras 6 sessões, elas consistiram na aplicação de 3 intensidades de carga, a alta, a média e a baixa. Cada sessão ela foi realizada 2 vezes
E a seção utilizada no método de 1RM, ela foi utilizada para calcular as diferentes intensidades de carga que cada participante teria que realizar para cada exercício. Os participantes realizaram um aquecimento de 12 minutos com a carga baixa entre média intensidade e sempre antes de cada sessão. Depois, eles realizaram séries de aquecimento específicas de cada exercício, que consistia em 10 repetições a 25% de 1RM, seguida pela série de trabalho. Eles tinham um intervalo de repouso entre cada exercício e era de 2 minutos. Bom, em relação aos resultados, após comparar a média de PSE de cada intensidade, verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre as 3 intensidades. A média da PSE para 50% ela é inferior à PSE para a intensidade de 70%. Essa, por sua vez, é inferior à PSE para 90%. E comparando a PSE de cada exercício com o valor pós-treino, para cada intensidade, não foi verificada diferença significativa para a maioria desses exercícios. Bom, outra justificativa que temos para esses resultados é que eles se devem aos efeitos do envelhecimento. Por exemplo, a partir dos 50 anos, há uma perda progressiva de força e de potência muscular. Uma parte ela pode ser justificada pela redução do número das fibras musculares e outra parte que também pode ser justificada são as influências hormonais. Só que essa perda de força ela não acontece igual em todos os músculos. Geralmente, os músculos menos utilizados, eles são os que se degeneram primeiro. Bom, e o CCI, que é o coeficiente de correlação intraclasse, ele foi de 0,70, com um intervalo de confiança de 95%, que foi entre 0,41 e 0,88. O objetivo principal desse estudo foi avaliar a eficácia da PSE enquanto método para a monitorização da intensidade do treino de força em idosos. O objetivo secundário foi verificar a relação existente entre PSE e os diferentes exercícios para a mesma intensidade. Bom, com o resultado desses estudos, foi permitido concluir que a PSE ela apresenta-se como um método eficaz na monitorização da intensidade de uma sessão de treino de forças em idosos. Outro ponto que é importante salientar aqui nesse estudo é que o protocolo experimental ele foi constituído por sessões que recorreram a séries únicas. Porém, a aplicação de séries múltiplas, vulgarmente utilizadas pelos praticantes nesse tipo de treino, ainda não é conhecido. Outro aspecto que é importante salientar aqui nesse estudo é o componente da intensidade. A utilização das intensidades mais próximas entre si, ao contrário da maioria dos estudos que utilizam as intensidades bem distantes, como por exemplo 50% e 90%, os resultados da PSE ela pode sofrer alterações bem significativas. Outra limitação que prende-se ao fato de termos apenas utilizado uma intensidade em cada sessão de treino. Eles só utilizaram uma intensidade em cada sessão de treino, eles não variaram essa intensidade. E isso pode ter alterado no resultado que eles obtiveram no estudo. Bom, então é isso. Fecho aqui minha conclusão. Obrigada, boa noite.